Bom, vamos lá. Meu nome é Thelma Lobato, tá? Eu, de formação, sou assistente social, fiz serviço social pela PUC-Rio. E hoje eu sou terapeuta, sou sexóloga, terapeuta tântrica, consteladora familiar, entre outras terapias. Eu gosto de trabalhar com as terapias integrativas. Eu acredito que os saberes se integram, né? E conforme a gente vai trazendo isso, vai adquirindo saberes, a gente vai também formando uma rede e podemos, então, cuidar. Tá? Eu sou idealizadora do Instituto Thelma Lobato. Na realidade, quando eu comecei o trabalho de terapia, eu comecei trabalhando sozinha. Então, criei primeiro Espaço Massagem, que trabalhava só com massagem. Depois virou Thelma Lobato Terapias, porque eu agreguei outras terapias além de massagem. E hoje é o Instituto Thelma Lobato, porque eu tenho outras pessoas trabalhando comigo que pediram, então, para formar um instituto para que nós pudéssemos trabalhar juntos. Quando chegou essa questão da pandemia, né, eu conversando com um amigo de Macaé, o Júlio, que é do Brasil Pinói, é um professor de dança maravilhoso, que está com um trabalho lindo, e nós começamos a conversar, ele perguntou por que eu resolvi ser terapeuta. E eu coloquei para ele, então, a questão do cuidar. Eu sempre gostei de cuidar. E aí, então, surgiu a ideia da live, passando sempre por esse verbo cuidar. E aí, nós estamos convidando pessoas que a vida delas estejam ligadas à questão do cuidar. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar de uma comunidade, enfim, cuidar. O que é o cuidar? Semana passada nós tivemos a live com o Danilo, que é formado em física, professor de yoga, de acro yoga, e hoje nós estamos aproveitando também, né, a Semana do Serviço Social, né? Para quem não sabe, ontem foi o dia da enfermagem, dia 15 é o dia da assistente social. Então, o mês de maio é o mês de serviço social, e essa semana, especificamente, é a Semana do Serviço Social. Então, convidei minha amiga Heloísa. Heloísa também estudou na PUC, eu fui caloura dela. Olha que barato. Eu fui caloura dela, então, desde então, é uma mulher que eu admiro muito, por toda a trajetória de vida da Heloísa e por todo o trabalho que ela sempre desenvolveu em termos de cuidar, né? Bom, Elo, agora eu vou passar a sua palavra para você, se apresenta, senão eu vou perguntar para você, que é uma coisa que eu amo. Boa noite, eu sou Heloísa Helena, sou assistente social formada pela PUC, né, e tivemos, eu e a Thelma, nós temos uma empatia muito forte, passando por várias experiências de faculdade, TCC, né, Thelma? Diversos momentos, né, e que gerou, né, e que hoje proporciona esse encontro. E aí, a Thelma me convida para a gente bater uma bola, né, sobre a minha experiência, a minha vivência na área do cuidar, né. E, né, enquanto assistente social, enquanto conselheira tutelar, que foi eleita agora no último mandato, né, então estou conselheira, é o segundo mandato, eu vim conselheira em 1996, e agora, depois que me aposentei, eu me aventurei, estou novamente na lida, né, fazendo o que eu gosto, o que de fato eu sei fazer, né, e também assim, com o aval de uma comunidade, de uma sociedade que me elegeu para isso, né? Então, na minha experiência do cuidar, né, eu faço assim uma passagem pela minha história de vida, né? Lá nos tempos idos eu já atuava, né, cuidando dos irmãos mais novos, né, e o que veio agregando com essa convivência, com essa vivência, né, que era uma coisa de família, isso foi aumentando, né, e despertando em mim esse desejo, essa relação, né, e essa participação, que também eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a questão política, com a questão da sociedade, com a questão da desigualdade, né. E vim, né, ao longo da minha vida, da minha trajetória,
eu acabei vindo morar na Rocinha. Eu sou natural de Duque de Caxias, né? E aí estudei aqui no Jardim Botânico, fiz o curso de formação de professores, o que logo me levou para o trabalho na comunidade. Trabalhei na primeira brinquedoteca que teve aqui na Rocinha, implantada por uma ONG da Alemanha. E aí isso foi me aproximando cada vez mais do meu desejo, né? Foi me realizando. Naquele espaço foi onde eu entro também para o processo de creche, né? Aí me transformo em agente comunitária, trabalhando na creche comunitária, trabalhei muitos anos como educadora, e aí isso também, o tempo todo, assim, uma inquietude, porque estar na Rocinha, né, te põe muito na frente da realidade da sociedade. Você quer conhecer a sociedade que a gente habita? Passeia, circula por um bairro na Baixada ou por uma favela. Porque aqui está a realidade, aqui está a mão de obra, aqui está a ausência do poder público, aqui está a necessidade do cuidado, aqui está a necessidade das leis, né, da lei de proteção. Então, isso acabou me tornando diretora de uma creche, e aí, não satisfeita, 3 anos depois, eu resolvi me candidatar ao Conselho Tutelar para acompanhar a realidade daquelas crianças que saíram da creche e não tinha essa continuidade da creche, não tinha garantia do acesso a uma escola pública. Isso tudo é uma motivação que, ao longo desse período, eu só me vi atuando na área do cuidado, na área da assistência, né, que passei pela abordagem, fui supervisora de área, peguei a área da Zona Sul inteira, né, era pedra, mas era uma coisa que eu sempre fiz com muito gosto. Né? E aí fiquei um período da vida afastada da discussão da creche, né? Da convivência direta com criança. Aí trabalhei no gabinete, mas não estava também satisfeita, porque lá eu não via o exercício, né? da necessidade, porque da realidade que eu gosto de atuar. Porque, na realidade, você lida dentro de uma comunidade, se você está engajado em movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, movimento de creche, movimento de educação, para melhoria da comunidade, discussão sobre a cultura, né? Nós ganhamos aqui na Rocinha, teve o primeiro concurso da Lona Cultural, nós ganhamos, mas não levamos, estava ali, isso foi matéria de jornal, isso me fez promotora de evento, que eu fiquei responsável para articular um show na praia do São Conrado, que foi maravilhoso, né? E assim, não conseguindo parar, né? Aí passei, nesse intervalo eu tive um período que eu me afastei da prefeitura, né, por questões políticas de trabalho, mas aí fui trabalhar no Sol Garçom, que foi o maior desafio na minha vida, como cuidar de criança em situação de vulnerabilidade social. Ali foi uma escola, inclusive ela foi fechada, está extinta. Sol Garçom não existe mais, eram os abrigos mais, onde você tinha que ter muita disposição e muita afinidade. E isso nunca, para mim, nunca foi um empecilho, nunca trabalhei menos, inclusive fiquei muito tempo longe da gestão, porque eu sempre estive nessa secretaria. Eu sou de 88, então eu estou sempre na frente dos trabalhos, eu sempre trabalhei em todas as frentes. E em 88, antes de vir para essa Secretaria da Assistência, nesse intervalo, eu também participei de um projeto que eu fui convidada pela Dilma Lois para entrar com ela no trabalho para a produção de um vídeo. Eu não entendia lufas, claro que eu não vou. E ela, como minha amiga assistente íntima, colocou, claro que você vai. E lá fui eu. E aí foi muito interessante, porque eu entrei para auxiliar na produção, e éramos só eu, ela e o câmera, que era o marido dela. E o vídeo foi um espetáculo. Né? O vídeo foi lançado na Casa de Cultura em 88, ele foi premiado na Europa, ele ficou vários períodos circulando, depois ele aqui no Brasil, ficou vários meses na TV, na antiga TVE,
E depois disso, ele veio praticamente todo o pessoal da Baixada, né, que fez pré-vestibular comunitário, professores e alunos, todo mundo tem acesso a esse trabalho, esse material. Né. E eu tive a felicidade, né, do término da execução do vídeo, de sair como diretora de produção, porque foi uma batalha, né? Éramos nós três para tudo, né? Eu era de tudo que pudesse ser naquele processo, exceto tinha a Dilma, que era dona da produção, que trabalhava com as articulações e era um braço, e tinha o cameraman, que era o marido dela. E esse vídeo, ele até hoje, ele circula agora nas escolas públicas, o MEC comprou, né, esse material, e porque ele tem exatamente a idade da minha filha do meio, ele tem 30 anos. Eu estava grávida da Tulane, né, quando eu fui fazer esse trabalho, que aí a família toda participou, o meu elenco, né, eu fazia também produção de elenco. Então foi assim, um vídeo que me deu muita satisfação. E logo depois também eu fiz um outro trabalho com Ulisses Nadruz, que também foi um grande vídeo, né, falando de favelas e a gente circulando entre a Rocinha, entre Manguinho, Alemão. Também foi um trabalho muito de raiz, muito dentro da realidade. É um trabalho praticamente de denúncia, né? Porque quando o Crioulo dança, ele fala muito dessa realidade étnica, né, do afrodescendente, que ele é visto ainda com o olhar atravessado pela sociedade, né? Ele ainda ocupa a pirâmide mais baixa, né, na escala social, né? Ainda, para o acesso à faculdade, você ainda tem muitas questões. Nós mesmos, quando entramos para a faculdade, nós entramos pelo aquele projeto né, do pré-vestibular comunitário. Na época eu fiz ali pelo Colégio Teresiano, e depois de sei lá quantos anos afastada, né, da escola, eu me surpreendo com uma 10ª colocação na bolsa da PUC, né, que foi né, eu quis sair numa para a rua, porque eu esqueci que eu estava de toalha e estava só. E, então, assim, eu entendo que nós vivemos numa sociedade que eu acredito que seja no mundo inteiro, que o poder público está ali esperando de você uma resposta. Não sei se é exatamente uma resposta, mas eu acho que a gente acaba tendo, nessa inserção, nessa relação, circulando por esses diversos grupos, a partir desse trabalho é que sai a formulação de políticas públicas. É a partir desses movimentos que nós conseguimos organizar as creches comunitárias. E foi a partir da creche comunitária, dos agentes comunitários, que foi implantada a Secretaria de Assistência Social no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito orgulho, é muita satisfação e também humildade, né? Fazer parte desse processo, estar na história dessa cidade, né? Ter o meu nome pela 2ª vez hoje escrito na história, enquanto conselheira tutelar, que você toma posse num palácio, que você assume um compromisso com a sociedade, e você é eleito pelo voto direto para que você garanta, né? Garanta o direito da criança e do adolescente, que você seja o agente responsável para que nenhuma criança sofra violação. É óbvio que o que está na lei a gente acompanha na medida que chega até você, acompanha na medida que você vai onde as ações acontecem. São 19 conselhos hoje no município de Rio de Janeiro e 95 conselheiros tutelares. Ainda é pouco, né? Dentro da nossa realidade. E como hoje, assim, em termos de pandemia, né? No meio de uma pandemia, onde está tudo fechado, onde está se pensando em lockdown, como é que está o cuidar, né, do assistente social, do conselheiro tutelar, dentro do conselho, aqui no Rio de Janeiro, aí dentro da Rocinha, como é que está isso? Como é que está o seu cuidar hoje? Como é que você está conseguindo fazer isso? Bom, nós estamos nos organizando e, assim, em princípio, nós estávamos fazendo um atendimento em loco, lá no prédio, né, que o nosso conselho funciona aqui nesse prédio da assistência, no 14º andar, e é o CT13, né, Rocinha São Conrado. E aí, num primeiro momento, nós conseguimos manter o atendimento, né, dentro dos cuidados básicos que nós poderíamos ter. E hoje, né, a própria promotoria, ela chega à conclusão que dentro da situação, inclusive a Rocinha, né, se encontra com um número de óbitos bastante elevado, uma coisa que não sai na mídia, mas é muito superior, é o dobro, quiçá o triplo do que tem sido.
Não sabia, não está saindo, não sabia. Não, assim, en passant, em torno de 80, já chegamos na casa dos 80. Gente, só dentro da Rocinha. Sim, só dentro da Rocinha. E então, o que está acontecendo? Né? Diante de toda essa realidade, até por conta também das pessoas, elas estão... Né? Você tem casos de muitas pessoas circulando na rua, mas você tem pessoas também muito conscientes, pessoas muito assustadas, né? Até porque a Rocinha, a gente está aqui dentro de praticamente, isso aqui é uma bacia, né? Então você tem muita questão de residências com problema de ventilação, a gente tem um alto índice de tuberculose ainda, né? A tuberculose ainda é uma preocupação de saúde que a gente ainda não conseguiu zerar. Então, nós agora estamos fazendo o teleatendimento, né? E os conselhos eles vão trabalhar no horário reduzido de 10 às 2, né? Ele não vai ser totalmente fechado, ele vai ter um agente administrativo, e a gente recebendo a demanda e dando conta das questões emergenciais, até por conta de que alguns outros organismos também estão trabalhando no mesmo processo, né? Então, as questões de violência, as questões de negligência, né? Uma vez acionado, nós estamos e vamos estar no campo, né? Agora, a gente não consegue dar continuidade, o que é muito importante, são as campanhas junto às escolas, junto à saúde, porque nesse momento, o que está funcionando é voltado para o atendimento, né, do povo, né, a questão do benefício. Os processos que já estavam acontecendo antes pararam, estão parados. Em tese, porque a prioridade hoje é a saúde, está ampliando, né, o seu espaço de cuidado com relação aos testes, à emergência, né? E o conselho também está com cuidado para que essas pessoas não se amontoem no mesmo local, né? Então, a gente está tentando cuidar do outro e cuidar de si, né? Dentro da medida do possível. Mas, assim, as intercorrências, elas vão continuar acontecendo como está acontecendo. Hoje, apesar da nossa decisão de trabalhar em teleatendimento, hoje tinham 2 conselheiros lá, a equipe administrativa estava lá, o técnico estava lá, né, com o recurso que nós temos, com o equipamento que a gente sabe que não é o 100% seguro, mas é o que a gente tem, é com esse que a gente está não deixando parar, da mesma forma que a assistência continua prestando atendimento, né? Montou um núcleo de atendimento ali embaixo, no prédio, e também está fazendo, dentro da medida do possível, o atendimento que não diminui, né? Na busca dos R$600, na busca do Bolsa Família, né? Agora, com esse momento, com as pessoas que tiveram todas as rendas reduzidas, né? Algumas perderam seu emprego, o autônomo, que a gente tem, assim, um universo de motoboy, né? A gente tem um universo, né, de microempreendedor. Então, nesse momento, a assistência, né, essa é a primeira demanda, né? A porta de entrada, nesse momento, é conseguir fazer andar essa fila, né, tocar o fluxo. Visita domiciliar? Não, Tá, nesse momento... Eu imagino que não, né? Não tem como acontecer visita domiciliar. Exceto, como foi dito antes, em casos extremos, né? Onde tem uma situação de uma violência, né, que extrapole, uma violência de fato, de vida, de risco, de morte, né? A gente tá vendo como trabalhar isso, né? Se for a situação da pessoa ir até o conselho, vai ser feito um atendimento agendado, né, de uma denúncia, mas nesse momento, infelizmente, esse contato ele é generalizado, né? Quem não é da saúde não tem como defender, né, e nem expor ao risco o usuário, a criança, a família. E, Elô, me diz uma coisa, como é que você se cuida? Né? Porque, assim, a gente sabe que as demandas do assistente social são demandas que, às vezes, são muito pesadas. E, querendo ou não, por mais que a gente, né, aprenda lá na faculdade, não se envolva, suspende o vivido, né? Vamos falar aí da fenomenologia, suspende tudo que a gente aprendeu na faculdade, às vezes é impossível você não se envolver. E nesse período agora também, onde está tudo muito complicado, né? A criança vai ter aula online, e tem criança que não tem condição de ter aula online.
pais totalmente estressados, porque, gente, eu fico imaginando, ainda bem que eu não tenho mais filho pequeno, eu fico ouvindo alguns áudios, ouvindo alguns pais, né? Eu atendo, eu estou atendendo. Então, por exemplo, eu atendo uma pessoa da saúde que precisa dar conta do trabalho dela, não tem com quem deixar as crianças, e ainda tem que dar conta das crianças, então é um estresse total. Né? E como que vocês, neste momento, né? Como que vocês, neste momento, porque você está num local que tem um foco enorme, onde eu não sabia, como você bem falou, a mídia não mostra isso. Como que vocês, nesse momento, se cuidam? Tem uma... Olha só, Heloísa Helena é uma conselheira tutelar e atuante que atua quando é acionada. A vida que está em jogo usa máscara em prol da proteção do ser social. Avante, parabéns, guerreira. Foi André Batista que colocou. Mas aqui que você estava falando, eu não quis te interromper, tem muita gente aqui falando. É a nossa conselheira tutelar, é a nossa representante. Heloísa é uma mulher maravilhosa, uma assistente... Só elogios, e que eu concordo com todos eles, né? Até porque eu já conheço há muitos anos, né? Me acolheu assim na faculdade, que foi uma coisa linda, maravilhosa. Gente, vocês não têm ideia do abraço dessa mulher, como é que é gostoso. Então, mas como que você se cuida? Porque você não é só assistente social, você não é só produtora do filme, você não é só a estudante, não é só a conselheira tutelar, você é mulher, é mãe, é avó. Então, assim, nossa, né? É uma mulher multifacetada e precisa cuidar de todas essas mulheres que moram dentro desse corpo. Como é que é isso? Nós temos 6 minutos. Então, vou tentar ser breve. O que acontece, né? Logo no início da pandemia, eu já tive a tal da síndrome gripal, né? Então, assim, não existem regras. O cuidado ele vai se dando de acordo com a situação que você vai chegando, porque a gente está se reinventando, né? Vivemos o H1N1 achando que fosse o fim do mundo, e hoje você entende que essas situações das pessoas que precisam trabalhar não tem porta de saída, não tem, nesse momento, né, não tem nada de diferente que a gente possa inventar. O que a gente pode, o que a gente o tempo todo, e graças a Deus eu já estou me sentindo forte, mais fortalecida, né? E para entrar em campo, porque você mesmo aqui em casa adoecida, família solicitando, com a questão de bolsa, de encaminhar para cadastro, questão de saúde, a mãe que não estava alimentando, uma criança que está abaixo do peso, um adolescente, né? E assim, e aí tem a questão da saúde mental. Hoje foi muito curioso, eu recebi o telefonema da Itália para prestar para fazer uma ligação com um jovem da Ilha do Governador que está sofrendo uma negligência com questão de benefício. Ou seja, não existe uma regra, existe uma realidade que você todo dia, quando você trabalha, você acorda, você não sabe o que te espera. Você pode ter um plantão tranquilo, suave, nós somos 5, sou eu, a Mayra, o Wagner, a Nayara e o Ninho do Vidigal. Então, assim, é um colegiado, né? As questões que chegam no conselho não é do conselheiro, as decisões elas são tomadas pelo colegiado, e o colegiado ele lida, né? A gente pega uma situação, aquilo é discutido, se torna de todos nós. Nós estamos trabalhando fazendo as nossas reuniões em videoconferência, e assim, rezando para que as coisas se organizem, para que a gente volte à vida ao normal. Porque agora, dia 18, vai ter o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual. A gente tinha que estar trabalhando com as escolas, com a saúde. E aí, esse ano vai ser um ano que a produção, né, e o trabalho, e o acesso, a discussão política acerca da demanda da criança e do adolescente, né, esses primeiros 6 meses, a gente tomou posse agora em março, né, e logo em seguida, 15 dias, cerca de menos de um mês depois, a gente entra, né, nessa calamidade, né? Então, o processo está caminhando, né? Fazendo terapia para não ser tomada pela ansiedade, né? Porque tem uma hora que você se esgota.
Aí você vê como é que é o trabalho em rede, como é que é a confiança, né? Uma pessoa que está lá na Itália liga para uma pessoa que está na Rocinha para tentar resolver o problema da Ilha do Governador. E foi Né? É a resolvido. questão e que foi resolvido, né? Por que a gente liga para ela? Porque a gente sabe que as questões serão resolvidas. Tá? Deixa eu dar uma lida aqui. Alguém escreveu aqui, olha, que papo gostoso, amei ouvir minhas amigas queridas. Parabéns, gratidão por mais momentos como este. É Mary Almeida. Ah, terão mais, é a Marileide, eu acho. Eu acho que é a Marileide. Foi Né? da nossa turma. Nossa turma. Milene Salgueiro colocou assim, Conselho Tutelar de Vila Isabel. Isso, Parabéns, Heloísa, pela bela explanação. Heloísa é maravilhosa em tudo. Né? Ela é simplesmente maravilhosa em tudo. É uma grande amiga, uma grande mãe, uma grande guerreira. O vídeo, quando criou Ludança, está no YouTube. Vale muito a pena ver esse vídeo. Tá? É um vídeo de reflexão. O movimento negro, ele já passa esse vídeo, ele já se apropria desse vídeo. Ele é bastante didático, né? Oi? E é bastante didático, né? Ele tem uma linguagem bem lúdica. Bastante didático. Ele é simples, é uma linguagem simples. Todo mundo entende a linguagem do vídeo e é maravilhosa. Bom, Elô, nós temos 2 minutinhos só. Infelizmente, passa muito rápido, né? Infelizmente, isso acontece, passa muito rápido. O que escreveram aqui? Estou ficando de lado para poder ler. Muito boa live. Ai, meu Deus! Visibilidade do trabalho de assistência, cuidado, ótima exposição, Elô. Luísa Vasquez, 20. Luzia Vasco. Rapidinho, desce um tchau para a galera. E aí eu vou dar o meu tchau também, falta 1 minutinho. Ok, gente, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que assistiu. Lamento não ter podido a gente fazer o troca de pergunta. 1 hora realmente passa muito rápido. Mas eu estou muito agradecida por estar aqui. Estou muito agradecida pelo reconhecimento e respeito. E tenho um apreço e um carinho especial para cada pessoa que está assistindo essa live. E a Thelma, sem palavras para colocar, né? Pelo convite, sou humildemente agradecida. Amores, gratidão, Elô, por aceitar esse convite, por confiar, por aceitar mais esse desafio, né? Essa é a mulher que aceita todos os desafios. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que não deu tempo de fazer hoje, pode mandar para o meu direct ou para o direct da Elô, tá? A gente vai fazer assim o possível para responder dentro do nosso conhecimento e do nosso saber. Semana que vem teremos outra live, provavelmente com a nossa Body Peace. Ela não pôde vir hoje porque teve um problema com o bebê. Mas hoje eu queria muito chamar a Elô por conta da Semana do Serviço Social. Então, provavelmente, semana que vem será com a nossa Body Peace para falar de cuidados em relação a piercing, né? E como é que é esse atendimento que ela faz, que é quase uma terapia. Gratidão por todo mundo que participou. Se você veio aqui e não escreveu nada, não escreveu, não tem problema. O importante é que você veio, que você participou. Eu peço desculpa porque eu não consegui ler todos os comentários. Eu estou começando agora com essa coisa da live, né? O Júlio Mark está me assessorando, está me ensinando. Vai lá no Brasil Pinói, todo dia, às 7 horas da noite, @Brasil Pinói. Tem uma live lindíssima, eu estou viciada. Ele está falando sobre dança e outros saberes. E as lives estão maravilhosas. Ele está me ajudando, ele está me ensinando, então eu estou agora engatinhando. Fazer live também está sendo um desafio para mim. Tá? E sugestão, né? Thelma, eu queria ouvir o cuidado desse profissional dessa área. Vai no meu direct, pode colocar a sugestão do que você gostaria para a live. Tá? Assim, a princípio, essa live de quarta-feira é sobre cuidado.
mas eu sou sexóloga. Se vocês quiserem uma outra live também dentro da minha área de atuação, dentro de uma área de saber, nós podemos abrir um ciclo de lives em outro dia, que não seja quarta-feira, 8h30 da noite, e não seja nenhum dia às 7 horas da noite, que às 7 horas da noite eu estou vendo a live do Júlio Marques. Tá bom, gente? Nós vamos cair. O Instagram, daqui a pouco, ele encerra a live sozinho, porque é uma horinha só. Então, gratidão a todo mundo. Beijinho, Elô. Beijos, amor, te amo, boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. A experiência foi maravilhoso. Obrigada. Tchau. Tchau.